A paz, abençoadas, tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, tudo bem? Estamos um pouquinho atrasados aí, mas glória a Deus conseguimos chegar. Um problema aí de transmissão. Louvado seja o nome do Senhor. A paz, irmã Nilda. Compartilhe aí, porque nós estamos um pouquinho atrasados, né? Com algum probleminha aqui de transmissão, mas graças a Deus conseguimos ajustar. E eu gostaria que você já fosse compartilhando, né? Hoje nós estamos na lição 4, crer, servir e cuidar. Louvado seja Deus. Compartilhe aí, irmã Nilda, a paz. Para as outras irmãs, compartilha lá no grupo, irmã Nilda, que nós começamos agora. Amém? Pede às irmãs para estarem atentas aí, ligadinhas, antenadas, né? Vamos dizer assim. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amém, irmãs? Dá uma paz do Senhor aí para eu ver quem é você que está aí conosco, para a gente estar começando na lição número 4, crer, servir e cuidar. Amém? Ao vivo é assim mesmo, irmãs. Teve um probleminha aí de transmissão, mas graças a Deus já estamos aqui. Amém? Prontas para servir. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você a estar aí conosco nessa lição, nesse tempo aí precioso que o Senhor nos concede, para estarmos, né, estudando a palavra do Senhor, aprendendo juntos, né? Vamos estar aprendendo juntos. Tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde, tudo que o Senhor quer nos orientar. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha estar nesse tempo aí precioso. Amém? Nessa lição. Louvado seja Deus. Amém? Aleluia. Vamos dar um tempinho aí a mais. Vamos ver quem está chegando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Um estudo precioso que nós temos hoje. E Deus tem falado poderosamente através desse estudo. Glória a Deus. Deus tem falado poderosamente através desse estudo que fica no texto bíblico de Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37, que está falando do bom samaritano. Amém? Você conhece essa palavra? Vocês estão me ouvindo bem? Dá um glória a Deus aí, por favor. Tá me ouvindo bem? Dá me ouvindo? Dá um glória a Deus aí, um amém. Louvado seja Deus, dá uma paz do Senhor. Irmã Michele, irmã Ângela, a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Estão me ouvindo bem? Vocês? Coloca um ok aí para eu saber se estão me ouvindo bem. Glória a Deus. Vamos estar orando nesse momento? Graça e paz, irmã Ângela. Está me ouvindo bem, né? Então vamos lá, vamos estar orando ao Senhor por esse estudo maravilhoso que o Senhor nos concede nessa tarde, tá bom? Aleluia. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome, tu és digno de louvor, de adoração. Muito obrigado, Pai, por essa tarde, termos esse tempo contigo. Obrigada por podermos, Pai querido, entender que temos que doar o nosso tempo, temos que renunciar a algumas coisas e é com alegria que podemos fazer isso, em prol da tua obra, em prol do teu reino, em prol do teu ide. Muito obrigado, Pai, que nessa tarde possamos encontrar vidas disponíveis, Pai, pessoas disponíveis para o teu querer, para a tua vontade, para estar no centro da tua vontade, para fazer somente aquilo que tu queres que faça. Somos gratos a Ti, que o Senhor venha estar falando em cada coração, que o Senhor venha estar despertando, Pai querido, a cada um de nós para o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Muito obrigado. Nós oramos, toma o primeiro lugar, vai adiante de nós, nos conduz, Pai, nesse estudo, de forma que o Teu Espírito Santo venha estar alcançando cada vida, cada necessidade, e que possamos encontrar, Pai amado, que o Teu Espírito possa encontrar sensibilidade, possa encontrar pessoas, Pai, com sensibilidade, com os ouvidos aguçados, com a mente aberta para entender o Teu querer. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A paz abençoada, irmã Sônia.
Irmã Márcia, paz do Senhor. Hoje nós estamos começando esse estudo que fala sobre crer, servir e cuidar. Louvado seja o nome do Senhor. Servir a Deus é uma expressão da nossa fé que implica um compromisso radical para quem crê. Uma das maneiras de servir a Deus é servindo as pessoas. No entanto, que pessoas seriam essas? Nós podemos escolher quem será alvo do nosso cuidado? Vai guardando aí as perguntas. Há pessoas que merecem mais do que outras serem servidas por nós? Responder tais perguntas implica saber o quanto conhecemos sobre o serviço cristão. Um exemplo de uma fé compromissada e equilibrada com as obras. Servir de forma indistinta e por amor significa reconhecer que a nossa vocação para o serviço vem de Jesus Cristo, que se fez servo como modelo a ser seguido. Nós temos o exemplo, né, do nosso Pai, do nosso Deus, né? Ele enviou o seu único filho e ele veio para servir a toda a humanidade, veio para transformar cada ser humano, veio para trabalhar na nossa mente, no nosso coração. Jesus, quando ele veio como homem à terra, né, ele veio para cuidar de mim, ele veio para cuidar de você, ele veio para transformar a nossa vida, para nos ensinar, nos orientar. Ele veio para nos dar uma direção, da direção de todas as coisas na nossa vida. E esse texto, né, o fundamento bíblico dele está em Lucas, capítulo 10, no versículo 25, 37. Você pode abrir a sua Bíblia aí onde você está? E vamos estar lendo Lucas, capítulo 10. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao 37. Vamos lá? Eu vou estar lendo aqui para a gente entender melhor toda essa história, né? E diz assim, a parábola do bom samaritano. O mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? Como é que você entende o que elas dizem? O homem respondeu: Ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse mestre da lei, ele queria encontrar algo de Jesus, né? Ele estava ali querendo ver o que Jesus ia dizer. Então, ele perguntando ao Senhor, né? Falando com o Senhor, ele pergunta, né? O que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta, Jesus perguntou ele com uma pergunta, né? Respondeu ele com uma pergunta. Ele perguntou, o que eu posso conseguir para ter a vida eterna? E Jesus perguntou, o que as Escrituras dizem sobre isso? Porque ele conhecia as Escrituras, né? Ele lia a Bíblia. E ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Falou o mandamento do Senhor, né? O primeiro e o segundo. E o segundo semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele, então vai e vive. Ele não se conformou, né? Ele não se conformou com essa resposta, assim, ele não estava satisfeito, melhor dizendo, né? Ele não estava satisfeito com essa resposta, então ele perguntou novamente. A resposta do mestre incomodou ele, né? Ele ficou incomodado, ele não ficou satisfeito com essa resposta e ele prosseguiu perguntando ainda mais. E dessa vez ele pergunta assim, olha, prosseguiu buscando apoio para sua religiosidade e por isso lançou uma nova pergunta. Talvez com a intenção de delimitar um grupo de pessoas a quem devesse mostrar amor. E ele pergunta, quem é o nosso próximo? Esta pergunta abriu espaço para que Jesus contasse a parábola com o objetivo e responder à questão levantada.
Então Jesus, ele foi e contou a parábola, né, do bom samaritano, para explicar para aquele homem, já que ele estava incomodado, ele não ficou satisfeito só com a resposta, né, do primeiro mandamento e do segundo mandamento, ele incomodado, ele novamente fez a pergunta ao Senhor, ele novamente, ele incomodado, ele começou a perguntar, né, mas quem é o nosso próximo? Devemos tratar os outros como nós mesmos. A palavra do Senhor nos ensina quem é o nosso próximo. E eu creio que você nesse momento está pensando aí, né? Quem é o meu próximo? O meu próximo é os que estão na minha casa? Sim, é o teu próximo. O teu próximo é os teus vizinhos? Sim, também são os teus vizinhos. O teu próximo são aqueles, né, que não têm aonde morar? Sim, o teu próximo também são aqueles que não têm aonde morar, são moradores de rua. O teu próximo são aqueles que não têm o que comer, que não têm o que beber. O teu próximo são aqueles que te perseguem, que te caluniam, também são o teu próximo. E a orientação que o Senhor nos dá é que nós devemos cuidar deles. A orientação que o Senhor nos dá, a paz Sheila, a pastora Sheila Paz. A orientação, Rafaela dos Santos também, a paz. A orientação que nós temos, né, que o Senhor nos dá do bom samaritano. Amém. A orientação que ele nos dá é que nós devemos cuidar daquele que nos persegue, daqueles que nos caluniam, daquele que está... Quem é o nosso próximo, né? A pergunta é essa que ele fez. Quem é? Então, o que eu anotei aqui, devemos tratar os outros, né, como se fosse nós mesmos. Aquilo que eu não gosto para mim, aquilo que eu não quero para mim, tem pessoas até que falam assim: ah, nem tudo que é bom para você é bom para mim. Mas se você está no Senhor, se você é uma pessoa de Deus, pode ter certeza que aquilo que for bom para você vai ser bom para os outros. Aquilo que não for bom para você não vai ser bom para os outros. Então nós devemos sempre pensar assim, que o nosso próximo merece ser tratado como nós gostaríamos de ser tratado. Se eu gosto de ser tratada com amor, com carinho, se eu gosto de atenção, se eu gosto de que as pessoas me tratem com respeito, com dedicação, com zelo, com amor, eu vou tratar também o meu próximo dessa mesma forma. E isso nós devemos exercitar todos os dias. Quantas das vezes nós vimos, né, o bom samaritano conta dessa história desse homem, que ele estava vindo e ele vinha no caminho e ele simplesmente foi assaltado, ele foi roubado, bateram nele, machucaram ele e largaram ele lá no chão. Quantas das vezes nós vemos esse tipo de história? Quantas das vezes nós assistimos pela televisão, pelo rádio, assistimos alguém contar algum caso semelhante a esse? E esse homem ficou ali caído na beira do caminho. E a palavra diz que passou o levita, passou o sacerdote, e ninguém ajudou aquele homem. Quando passou o samaritano, os samaritanos e os judeus, eles não se davam. Por questões políticas, questões religiosas, construção de templo, queriam participar e o outro não deixou. E nós não vamos nos aprofundar nisso, mas eles não se davam por esse motivo. Criou-se um impedimento, né? Uma barreira, criou-se uma falta de amor, de cuidado entre eles. Então eles não se davam, não gostavam um do outro. Mas aquele homem samaritano, quando viu aquele homem ali caído, ele não foi o sacerdote, ele não foi o levita, mas ele passou. E ele foi cuidar daquele homem. E hoje nós precisamos entender que o Senhor tem nos chamado dessa forma. O Senhor tem nos orientado a cuidar de quem quer que seja. Seja ele samaritano ou judeu. Seja ele filisteu. Seja ele um morador de rua, seja ele alguém que não gosta de você, seja ele alguém que te maltrata, que fala mal de você pelas costas, alguém que não te suporta, alguém que não consegue entender Deus na tua vida. O importante é que você dê o que você tem. O que você tem para dar?
O que você pode dar ao Senhor? O que você pode dar às pessoas? Porque só dá quem tem para dar. Então, se você tem a responsabilidade, se você já foi doutrinado, ensinado, se você já recebeu essa transformação na sua vida e entende que o Senhor, Ele te capacita a amar o teu próximo, a cuidar do teu próximo, seja ele quem quer que seja, você vai conseguir. Você não vai se alegrar com a tristeza de ninguém. Você não vai se alegrar de ninguém ter caído e ficado no caminho. Você não vai se alegrar que aquela pessoa está ferida, que aquela pessoa está quase morrendo no meio do caminho, que aquela pessoa foi apedrejada, foi espancada, foi roubada. Você vai se importar com isso. Louvado seja Deus. E aqui diz assim, ó, a parábola do bom samaritano faz parte de uma conversa entre Jesus e o intérprete da lei, que queria colocá-lo à prova. O intérprete pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu com outra questão. O que está escrito na lei? Como você entende? O homem responde resumindo, né? Como eu li aquele versículo. Resumindo os preceitos dos dois. Mostrando que exercia bem a sua função, Jesus aprovou a resposta e respondeu, faça isso e você viverá. A resposta do mestre incomodou o intérprete, que, sentindo-se cobrado, prosseguiu buscando apoio na sua religiosidade. Talvez, e por isso lançou uma nova pergunta. Um grupo de pessoas que devesse demonstrar amor. Quem é o meu próximo? Então, por isso eu estou te explicando toda essa questão e falando. O teu próximo, ele não é só os da tua casa. Não só os que você ama, o que você tem afinidade. O teu próximo não é só aquele que você tem uma afinidade, vamos dizer assim. Mas principalmente, todos aqueles que você não tem afinidade. A paz, Emilene. Todos aqueles que você não tem muita empatia, todos aqueles que você olha e sabe que não se identifica muito bem com você. Esse é o seu próximo. Esta pergunta abriu um espaço para que Jesus contasse a parábola com o objetivo de responder à questão levantada. Na escolha dos personagens da parábola, Jesus parece que teve a intenção de questionar junto a um religioso a atitude religiosa. Por isso, escolheu contrapor a atitude do levita e do sacerdote à do samaritano. Então, Jesus, ele quando faz essa parábola, era para mostrar para ele, né, quem é que foi o próximo daquele homem. Aquele homem estava caído no chão, precisando de ajuda, passou o sacerdote e nada fez. Passou de lado, foi embora. E veio um levita. O levita também viu aquele homem à beira do caminho, no meio do caminho. Ele também viu aquele homem. Mas ele também nada fez para ajudar, nada fez para socorrer. Mas o samaritano, ele quando passou, ele não quis saber se aquele homem era a favor do povo dele ou não. Era a favor da igreja dele ou não. Era a favor do seu povo, da sua família ou não. Ele ajudou. E é assim que ele nos alerta nessa tarde. Aqui diz, nesse texto, nesse estudo, que ele, com a atitude, né? Qual é a atitude do levita? Qual é a atitude do sacerdote? Quem é que foi o próximo dele? É claro que foi o... Me perdoe, gente, o samaritano. É claro que foi o samaritano. Ele sim agiu como um verdadeiro servo de Deus. Ele teve compaixão daquele homem. Ele olhou para aquele homem, não com olhar de pena, coitado, não, mas com compaixão, com misericórdia. E ele ajudou aquele homem. E diz o texto da palavra, né, do estudo, que ele cuidou das feridas daquele homem, levou ele para uma hospedagem, cuidou dele, alimentou ele, e ele precisava continuar a sua viagem, ele estava passando por ali, ele estava no caminho. Ele teve que parar o que ele estava fazendo, ele teve que renunciar, ele teve que deixar para depois
o seu objetivo para ajudar alguém. Será que nos dias de hoje, nós como igreja, será que nós temos feito isso? Será que nós temos parado um pouquinho aquilo que nós chamamos de foco? Ou será que o nosso foco é a nossa prioridade e vai muito além do que uma vida? E diz aqui, por isso escolheu, contrapor a atitude do levita, do sacerdote e do samaritano. Tanto o sacerdote quanto o levita, representantes religiosos, viram a pessoa ferida e optaram por passar de lado e se afastar. Talvez esse afastamento tenha se dado por medo. E hoje nós podemos ver isso, sim, é claro, que nos dias de hoje, se nós formos parar para ver, muitas das vezes nós deixamos de ajudar alguém porque nós temos medo, principalmente nós mulheres, A gente, às vezes, principalmente se estivermos sozinha, se quisermos dar uma ajuda, chegar, às vezes, um mendigo na rua, alguém que precise de uma ajuda e a gente trava, porque muitas das vezes nós temos medo. Ou de ficarmos contaminados, como os dias de hoje. Às vezes deixamos de ajudar alguém porque temos medo de nos contaminarmos. Já que o tema da pureza era algo muito importante e exigido para prestar culto a Deus. Então, assim, eles precisavam estar puros, eles não podiam se contaminar para eles poderem prestar culto a Deus. Mas de maneira nenhuma eles poderiam passar e não ter ajudado aquele homem. Que isso sirva para a minha vida, que sirva para a sua vida como uma reflexão de como nós estamos, como cristãos, homens e mulheres de Deus. Como nós estamos fazendo para estar ajudando alguém? Será que a nossa visão é limitada? Eu lembro de um hino que o meu pai, quando ele ensaiava um conjunto de jovens e tinha um hino que sempre ficava na nossa mente, a gente sempre cantava, era O que faria Jesus nos meus passos? Lado a lado, passo a passo, será que ele faria aquilo que eu faço? Esse louvor, esse refrão diz isso, O que faria Jesus nos meus passos? O que faria Jesus no meu lugar? O que ele faria? Será que ele passaria de lado como o sacerdote, como o levita passaram? Ou será que ele ia como o samaritano? Ia lá ajudar? Com certeza, ele ia ali, como aquele samaritano foi, com o coração aberto, tão julgado, tão criticado, mas na hora de ajudar foi ele que ajudou. O sacerdote, o levita, passaram de lado, mas aquele homem com o coração aberto, com o coração cheio de misericórdia, cheio de amor, ele não quis saber se aquele homem era judeu, se aquele homem iria se levantar contra ele, se aquele homem falava mal dele, ele estendeu as mãos e foi ali ajudar aquele homem a se levantar, a se erguer. Aquele homem estava caído, se ele continuasse ali, ele ia morrer. E ele não estava festejando por isso. Ele não estava se alegrando, Porque, beleza, parabéns. Muito pelo contrário. Ele teve compaixão. Nessa hora, ele não pensou, não, ele é judeu, eu não vou ajudar ele não. Bem feito para ele. Não, ele não fez isso. Ele se colocou como um homem cheio de misericórdia, cheio de amor. E foi ali cuidar daquele homem. Ele teve compaixão. Com essa história, Jesus ilustra que a herança da vida eterna se compromete com amor a Deus e ao próximo, identificado não por aparência ou preconceitos, mas pelas misericórdias que habitam no coração de quem escolhe ajudar ao invés de passar de longe. Olha que coisa tremenda. O mestre eleva o samaritano a modelo de serviço que se espera para herdar a vida eterna. Que atitudes demonstrou para tanto? Para ajudar, não se importou em saber se a pessoa caída era representante do povo judeu, como eu falei, que historicamente lhe discriminava. Acabei de estar falando isso para você. Então não importa, se as pessoas estão discriminando você, se as pessoas acham que você é um Zé Ninguém, que você não é capaz. Não importa se as pessoas fazem bem ou mal a você. O que importa é a sua atitude. Qual é o seu sentimento como homem e mulher de Deus?
Nós precisamos, como aquele samaritano, ter compaixão, ter amor e demonstrar isso. E isso muda muitas vidas. Isso demonstra que nós somos do céu, do reino. Nós não somos dessa terra. Nós estamos por ela de passagem, não é isso? Alguém quer falar alguma coisa, meninas? Bota aí alguma fala aí, alguma pergunta. Amém? Quer comentar? Comenta aí, participa aí, tá bom? Vamos comentando aí, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o samaritano se compadeceu e que deveria, né? Ele se compadeceu em grego, splashizami, eu acho que é esse o nome. Que deveria, né? Que vísceres, né? Significa vísceres, intestinos, entranhas. Trata-se daquele sentimento que faz com que o estômago fique embrulhado, revirado diante do sofrimento humano. Ele ficou tão incomodado com aquilo, né? Aquela coisa mesmo lá dentro, na entranha. Aquilo mexeu com a alma dele, com o espírito, mexeu, né, com os órgãos internos dele. Ele não podia passar e simplesmente fingir que não estava vendo aquela situação. E quantas das vezes nós vemos pessoas passando por situações difíceis, passando por problemas, por dificuldades, e precisamos ter essa compaixão, precisamos nos colocar mesmo na brecha de orar, de clamar e de tentar fazer algo, talvez até material, se a gente puder. Se você pode, tudo é possível que crê. Amém? Ao deixar a questão, no dia seguinte, vamos lá, se aproximou, limpou as feridas do homem, colocou no lombo do seu animal e levantou e levou ele a uma hospedaria, onde cuidou dele. Ele não só cuidou do homem ali naquele lugar, no meio do caminho, mas ele pegou aquele homem, jogou em cima da sua jumenta, levou para uma hospedaria, deixou o homem num lugar seguro, num lugar limpo, num lugar que tinha um alimento. Pagou o homem da hospedaria para continuar cuidando dele. E disse, olha, se faltar alguma coisa, quando eu voltar eu passo aqui, pode ficar tranquilo. Mas não deixa esse homem morrer. Mas não deixa esse homem ficar aí sofrendo. Não deixa esse homem sem ter uma oportunidade de viver e de ver que o amor de Cristo vai muito além da briga entre os judeus e os samaritanos. Foi isso que aquele homem queria dizer. O amor de Deus, né, ia muito mais além. A compaixão, a misericórdia, o cuidado de Deus, né, o propósito de Deus na minha e na sua vida vai muito além de briguinhas tolas, de intrigas. E nós precisamos ter compaixão daqueles que não entendem ainda o propósito de Deus. Nós precisamos ter compaixão daquilo que o Espírito Santo de Deus tem colocado, nos dado direção para fazer. Eu não posso me alegrar com alguém que cai. Eu não posso me alegrar, eu não posso dar graças a Deus de alguém que foi embora. Eu não posso dar graças a Deus porque alguém está caído no meio do caminho e que ao invés de ajudar, acusar, aquele homem não fez isso. Aquele homem não fez isso. O que faria Jesus nos meus passos? Ele iria acusar? E eu me lembro, né, do texto bíblico que fala, vou abrir um parênteses aqui, não está no texto, mas me veio na mente e eu vou falar aquilo que o Espírito Santo de Deus também nos dá a direção, daquela mulher que foi pega em adultério. E ali, aquele povo que estava ali, eles colocaram Jesus para falar, e agora? Essa mulher foi pega em adultério. O que vamos fazer com ela? A lei manda apedrejar. Apedreja, mata ela. Acaba com a raça dela, não é assim? Mas Jesus sentou, se ajoelhou ao chão, começou a escrever no chão. O que Jesus estava fazendo naquela hora? Chamando a atenção daquele povo para prestar atenção no que ele estava fazendo. Jesus estava tirando o foco dele, o foco daquele povo, daquela mulher, e colocando o foco para ele. Como quem diz, vou fazer isso para eles prestar atenção em mim e tirar o foco da mulher. Porque eles estavam numa fúria com aquela mulher, eles queriam matar, apedrejar, acabar com ela. Mas Jesus, quando ele se abaixa e começa a escrever, louvado seja o nome do Senhor, ele começa a escrever, eu creio, uma nova história na vida daquela mulher. E ele traz a atenção, porque eles começaram, o que ele está escrevendo? E começaram, todo mundo, né? De repente, aquela euforia, todo mundo ficou em silêncio, prestando atenção. A gente fez uma pergunta, agora ele se abaixa e começa a escrever. Jesus estava chamando a atenção daquele povo para ele. Vem aqui, olha aqui para mim. Vem aqui comigo.
Foi isso que Jesus fez. E Jesus esperou, né? Eu não sei quanto tempo, se foram segundos, se foram minutos, não sei quanto tempo Jesus esperou. Eu creio que até que todos, né, tivessem, ele percebeu que todos estavam aguardando em silêncio. Porque quando Jesus faz algo, as pessoas precisam se calar. Quando Jesus faz algo, quando Jesus vai falar algo, e antes ele prepara o povo para ouvir, as pessoas têm que se calar para ouvir a voz de Deus. E ali naquele tempo, Jesus, quando começou a escrever algo no chão, chamando a atenção daquelas pessoas para olhar para ele, para tirar o foco da mulher e olhar para ele, para Jesus, quando ele viu que todos estavam em silêncio, ele diz: olha, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Eu não te condeno, falou para aquela mulher, eu te perdoo. Esse é o amor de Deus para nós, irmãos. E nós temos que nos atentar para isso, nós temos que nos ligar. Não é fácil renunciar. Se nós formos agir na carne, nós vamos muitas das vezes desagradar o Espírito Santo de Deus, porque o que ele nos ensina é amar o nosso próximo como se fosse a nós mesmos. Se fosse eu, se fosse você. Se fosse eu, se fosse você. Você gostaria que alguém te apedrejasse, que alguém te matasse? E você não ia gostar que, ainda que Deus permitisse que isso acontecesse, você não ia gostar que aparecesse um bom samaritano para te ajudar, para te salvar? Então nós temos que amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Eu preciso amar o meu próximo, que está sofrendo, por causa do pecado. Meu Deus, misericórdia, porque se fosse eu, não ia gostar. É como o nosso pastor tem falado, está dando oportunidade. O pecado veio, né, para todo mundo saber que pecou, está te dando oportunidade de você mudar de vida, daquela pessoa mudar de vida. Então nós temos que ter compaixão, temos que ter misericórdia e cuidar do nosso próximo, como se fosse nós mesmos. Se eu gosto de ser bem tratado e bem servido, eu tenho que tratar e servir bem os outros. Se eu gosto que as pessoas falem bem de mim, eu tenho que falar bem do meu próximo. Precisamos amar mais, né? Irmã Sônia botou, é verdade. Temos que amar mais. Pedir a Deus para colocar amor no nosso coração. E aqui diz assim, né? Revirando, né, diante do sofrimento humano, se aproximou, limpou as feridas do homem, colocou no lombo do seu animal e levou a uma hospedaria onde cuidou dele. E no dia seguinte, ele gastou também não só tempo, mas dinheiro com aquele homem. Um homem desconhecido, um homem que ele não tinha, um estranho para ele, mas ele teve compaixão. Louvado seja Deus. No dia seguinte, pagou as despesas e pediu que o dono do lugar continuasse cuidando dele. Olha que carinho, que amor, gente, que coisa linda. Aquele homem samaritano, que para os judeus era inimigo dele, metia o malho nele. Mas ele tinha amor no seu coração, ele tinha Deus na sua vida. Ele não estava preocupado com o que estavam falando, não. Muitas das vezes nos preocupamos muito com o que os outros falam, com o que os outros acham. Mas temos que estar nos preocupando. Qual é a vontade de Deus? Se estamos no centro da vontade de Deus. Ao deixar a questão sobre quem era o próximo, para que o intérprete da lei respondesse diante da parábola de Jesus, deu um novo sentido à pergunta. O homem perguntara: quem é o meu próximo? E Jesus confrontou com a pergunta: qual desses três parece ter sido o próximo? Diante disso, o que ficou evidente foi a necessidade de se dispensar tempo para o cuidado. E, se necessário, abrir mão do rito religioso para viver o verdadeiro sentido da fé. Amar a Deus e ao próximo. Servir a Deus e servir ao próximo. É você fazer algo para as pessoas como se você estivesse fazendo para Deus. E se eu consigo fazer para Deus, né, que eu não estou vendo, o melhor eu consigo fazer para o meu próximo, eu sei como agradar, eu sei como o meu próximo vai se alegrar, como eu posso ajudar, de alguma forma nós podemos ajudar o nosso próximo. A resposta do mestre da lei, o que usou de misericórdia com ele, abriu espaço para que Jesus lhe orientasse: vá
e faça o mesmo. Fazer o mesmo que o samaritano fez significa abrir mão da conduta do sacerdote e do levita. Eles estavam preocupados se eles iam se sujar. Eles estavam preocupados né, porque a lei falava isso. Eles não iam poder cultuar, eles não podiam, né? Se eles botassem a mão naquele homem, estava impuro, aquele homem estava sujo. Né? E na mente deles, quem era aquele homem? Era um estranho, um desconhecido. Aquele homem estava precisando de socorro. E quantas das vezes vemos pessoas precisando, gritando socorro, gritando, pedindo ajuda. E quantas das vezes não queremos abrir mão do nosso tempo, não queremos abrir mão, não queremos renunciar a algo, a um tempo. Às vezes o tempo é uma novela na televisão que, graças a Deus, eu não vejo. Às vezes o tempo é você deixar de fazer algo para você que venha satisfazer o teu ego, mas para ajudar alguém. Significava, né, abrir mão da conduta do sacerdote e do levita. Significava ver sentido na atitude de quem era desprezado socialmente. Aquele homem era desprezado. Significava rever o sentido da fé e do serviço de Deus. A parábola do bom samaritano acontece no caminho. É no caminho que uma pessoa é violentada e 3 pessoas passam por ela e só uma para socorrer. O que estava faltando no samaritano? O que estava faltando no levita? O que estava faltando no... me perdi, me perdoe. Mas o que estava faltando aqui no levita e no sacerdote? O que faltou neles tinha no samaritano. Aqueles que olhavam para ele e não davam nada. Como eu disse, os judeus e os samaritanos eram inimigos. Eles não se davam. Tudo era problema para confusão. Tudo era problema para contenda. Então, se aquele homem morresse, para muitos seria menos um. Mas para o Senhor, não. O Senhor ainda tinha propósito naquela vida. Muitas das vezes deixamos de valorizar alguém que Deus quer levantar e que Deus quer fazer algo extraordinário, que Deus quer usar para salvar nações. E muitas das vezes depende de eu e você ser como esse samaritano, ir lá ajudar aquela pessoa a se reerguer. Não estamos isentos na caminhada da vida de cairmos por conta de algum infortúnio ou nos depararmos com pessoas caídas. Diante delas, nessa missão é servir. Diante delas, nossa missão é servir. O tipo de violência que aquele homem sofreu ainda fere muitas pessoas. Ainda fere muitas pessoas hoje em dia. Indicativos sociais são cada vez mais assustadores diante de quem cai à beira do caminho, seja por causa da violência física ou de qualquer outra natureza. Algumas perguntas nos cabem: de que maneira a igreja como instituição tem se comportado? A igreja somos nós. Como nós temos nos comportado diante das pessoas que têm caído na beira do caminho? Diante de pessoas que foram feridas, que foram roubadas, saqueadas, pessoas que perderam tudo. Muitas perderam seus sonhos, suas convicções, sua fé, sua esperança. Foram roubadas. E como nós, como igreja, o que nós, como igreja, temos feito para levantar essa pessoa, para ajudar? Vocês estão aí, irmãs? Dá um aleluia aí. Comenta aí alguma coisa. Alguém quer comentar, falar? Eu estou olhando aqui, tá bom? Vamos lá. De que maneira a igreja como instituição tem se comportado? De que maneira nós nos comportamos? Como o sacerdote, o levita, ou como o bom samaritano? Como nós temos nos comportado, irmãs? Será que nós temos nos alegrado de ver alguém caído? Misericórdia, né? O sangue de Jesus tem poder. Será que nós temos nos alegrado em ver alguém fora do aprisco? Fora do caminho? Ou será que nós temos nos agradado de ver pessoas que estavam no caminho e estão caídas, paralisadas, não caminham mais, não vão mais, não saem mais, estão feridos, estão
destruídos. Como nós estamos? Como nós estamos nos comportando como igreja? Agora é um tete a tete, né? Como igreja. O Senhor nos pergunta nessa tarde como nós temos nos comportado. O que nós podemos fazer para melhorar, para ajudar a realidade dessa pessoa. O que nós temos feito. Eu digo até assim, quando a pessoa não quer ajuda, é uma coisa, mas aquele homem estava ali, ele aceitou a ajuda do samaritano. Se aquele samaritano não tivesse compaixão dele, não tivesse dali ajudar ele, levado ele para uma hospedaria, acabar de cuidar, de alimentar, de deixar... Bom, agora sim, depois que ele estiver forte, pode liberar, mas pode deixar que a conta eu pago. Muitos não querem pagar o preço. Muitas das vezes não queremos pagar o preço. Porque isso nos custa tempo, renúncia, isso nos custa a doarmos o nosso amor. E muitas das vezes julgamos achando que a pessoa não merece. Mas não foi isso que o samaritano fez. O samaritano não olhou a quem, mas ele ajudou. Em um contexto de tamanha violência, parece que vamos nos habituando, né, a conviver com ela, chegando ao absurdo de naturalizá-la e achando que é assim mesmo, que é normal. Hoje nós vemos tanta gente na rua, tantos moradores de rua, tanta gente, né, vivendo uma vida de miséria, uma vida sem perspectiva. E achamos isso normal, vamos vivendo a nossa vida, porque eu não tô assim, né? A minha irmã que eu amo não tá assim, o meu parente que eu amo não tá assim, então não tem problema. Isso é a vida que ele escolheu, mas não é normal. Isso não é normal. Nós precisamos nos atentar para isso. Isso não é normal. As pessoas às vezes estão na rua por uma necessidade, às vezes perderam o emprego, perderam a família, e por causa dos vícios, das drogas, muitas das vezes estão ali, e muitas das vezes se você oferecer ajuda, é tudo que aquela pessoa precisa. De ser cuidado, de se sentir amada. Diante de tanta gente que sofre, às vezes fazemos a mesma pergunta que o intérprete da lei: quem é o nosso próximo? O nosso dever é ajudá-los e não jogá-los de volta para o mundo. Glória a Deus, é isso aí. Precisamos, né, estar sempre prontos para ajudar. Não importa quem. Eu me lembro de uma pessoa, eu era criança e eu via tanta gente falando e essa pessoa não falava nada, era um adulto, né? E essa pessoa não falava, essas pessoas só faziam o bem para os outros. E eu pensava, nossa, mas como fulano, essa pessoa é boba, os outros só maltrata, fala mal, né? E fui crescendo, e fui amadurecendo, crescendo na mente, no espírito, na alma, entendendo que nós não somos bobos por amar o nosso próximo como ele é. Ainda o nosso próximo é aquele que se levanta muitas das vezes contra nós e nós precisamos amar. E o amor é uma decisão. Eu quero amar o meu próximo. Eu quero amar e orar pelos que me perseguem. Eu quero que eles prosperem. Eu quero que ele cresça. Eu quero que ele se dê bem para ele saber quem é Deus. Que Deus muda. A história que Jesus contou não respondeu quem era o próximo, mas desafiou aquele homem e nos desafia hoje a estarmos próximo de quem sofre. Para isso, a misericórdia, fruto da bondade, deve preencher o nosso coração. É a misericórdia que nos aproxima das pessoas. Foi por misericórdia que Deus se aproximou de nós. Nós não merecíamos. Glória a Deus, é isso aí, é verdade. Eu não merecia. Tamanho amor, tamanha misericórdia. Você não merecia tamanho amor, tamanha misericórdia, mas Ele nos amou, Ele teve compaixão de nós e mudou e tem mudado a minha e a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Na história contada pelo mestre, a postura de quem servia no templo, sacerdote, levita, mostrou que é possível viver uma vida dedicada à fé, ao estudo do texto sagrado, ao cuidado do templo
e assistência aos cultos e ainda assim não conseguir vivenciar o propósito de Deus. Está falando de mim e de você. Está falando da igreja. Está falando que pode acontecer, né? Na história, pode acontecer, né? De a pessoa estar dentro da igreja, está servindo, está louvando, está pregando, está ajudando lá dentro, mas não conseguir participar dos cultos e ainda assim não conseguir viver o propósito do Senhor. Porque se não tivermos amor pelo nosso próximo, não amarmos o nosso próximo como nós amamos a nós mesmas, nada vai adiantar. E o que você me diz disso? O que você acha de você? Agora é hora de a gente se colocar no espelho, na nossa frente, fazer uma reflexão da nossa vida, quais os pontos que você precisa melhorar. Aonde é que você pode ajudar ao que está caído? Como você vai fazer para ajudar? O que você pode fazer para ajudar? Porque eu tenho certeza que alguma coisa você pode fazer. É necessário abandonar tudo que nos impede de sermos verdadeiramente discípulos e discípulas de Jesus. Tudo que nos impede. Muitas das vezes é a arrogância. Muitas das vezes, né, é achar a soberba. Achar que tá bom do jeito que tá. Às vezes, muitas das vezes, é a zona de conforto. O nosso dever é ajudá-los e não jogá-los para fora para o mundo. Amém. Já tinha lido isso, né? Da nossa irmã Sônia. Através do exemplo do samaritano, Jesus ensina a socorrer as pessoas em suas necessidades, independente de quem são, como nós já havíamos falado. Não importa se é uma pessoa que gosta ou não de você, se gosta ou não da sua família, se falou mal ou bem de você, não importa. O importa é você fazer o bem sem olhar quem. Independente de quem são. Ensinar a abrir mão da sua vingança, dos preconceitos e agir solidariamente com quem sofre, às vezes usando de misericórdia com quem nos ofende. Por isso, o chamado de Jesus Cristo é tão radical. É radical. Porque ou você é ou você não é. Não dá para fingir, não dá para ser pela metade, não dá para ficar em cima do muro. O chamado de Jesus para a nossa vida é que a gente venha amar o nosso próximo. Ele dá esse exemplo do bom samaritano, para que a gente venha fazer essas boas obras, sim, para que a gente venha ajudar o nosso próximo, para que a gente venha estender a mão, levantar, que a gente não venha se agradar com aquele que fez o mal e está caído, mas que a gente venha reerguer, levantar, estender a mão e ajudar essa pessoa a se reerguer. Quando o samaritano rompe com a estrutura violenta, a transformação da realidade começa nele. Ele teve que começar a viver o que realmente a palavra do Senhor ensina. Porque, minha irmã, não me leva a mão não, mas eu não ajudei não, porque essa pessoa, minha filha, ela me feriu demais, ela me machucou demais, ela fez, ela aconteceu, ai, Jesus. Misericórdia, né, irmãs? Misericórdia, irmãos. Ele investe o seu tempo e seus recursos em favor do próximo. Mas não só isso. Ele o carrega em seu próprio animal e conecta outras pessoas ao cuidado. Olha que coisa linda. Quando ele teve uma atitude, né, que saiu de dentro dele, uma transformação. Porque se ele fosse olhar para tudo que os judeus faziam com seu povo, com ele, porque ele era samaritano, se ele fosse olhar, ele não ia ajudar. Ele ia passar como levita, como sacerdote, ia passar direto. Ele poderia até pensar assim, outras pessoas já devem ter passado por aqui, não fizeram, sou eu que vou fazer? Não vou não, mas não vou mesmo. Mas ele não. A transformação que talvez ele tivesse pedindo a Deus para fazer na vida dele há muito tempo, na vida do seu povo, começou através da vida dele. E com a atitude dele de ajudar aquele homem caído, aquele homem que era um judeu, caído ali no meio do caminho. Um homem que precisava do socorro. E quando essa transformação, nessa realidade começou nele, na vida dele,
ele começou, ele investe o seu tempo, né, o seu recurso em favor do próximo. Mas não só isso, ele carrega em seu próprio animal, ele foi a pé. Eu não sei quanto que ele andou, se foi alguns quilômetros, se foi muito tempo, se foi pouco tempo. Mas ele andou um pedaço a pé para carregar aquele homem, para ajudar aquele homem. Seu próprio animal, né, buscando parceria. Não se trata de uma mera assistência, mas sim de uma organização e cuidado que transforma, seja efetiva. E ele, através de ele fazer isso, outras pessoas, ele envolveu outras pessoas, porque ele chegou na hospedaria, ele continuou cuidando daquele homem, ele fez as suas coisas, mas ali ele deixou alguém também para cuidar. Ele teve que pagar. Ele não poderia achar também que aquele homem da hospedaria ia ter que fazer tudo aquilo de graça. Então ele não discutiu, ele não questionou, ele simplesmente falou, olha aqui, ó, tá aqui o dinheiro, ele vai continuar aí, o senhor serve ele bem, cuida dele, deixa ele se recuperar. Se faltar alguma coisa, não se preocupa, porque eu vou voltar aqui e eu pago. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não exige que o hospedeiro tenha a mesma disposição, mas faz acordos e cria uma rede de apoio, mostrando que é assim que devemos agir. Assumir o serviço com um compromisso radical de fé nos une e nos motiva a convidar mais pessoas a esse compromisso. Irmãs e irmãos, essa revista está uma bênção. Glória a Deus. Para os dias chamados hoje, eu digo assim, não tinha coisa melhor. Direta e objetiva. É o que nós estávamos precisando, né? Coisa assim, ó. Direto, objetivo. Para ninguém ficar em cima do muro. O intérprete da lei conhecia a palavra, contudo, precisava praticá-la. Jesus diz, faça isso e você viverá. Ele conhecia, mas ele não praticava. É como nós lemos ali, né? Aqueles homens, né? A pessoa que vive na casa do Senhor, que está sempre ali, faz tudo, né? Que ajuda, que trabalha, mas não vive a palavra. Não vai adiantar. Não ajuda o próximo, não tem compaixão, não tem amor, não tem misericórdia. Então nós precisamos nos atentar para todas essas coisas. A fé do sacerdote, do levita... Não, deixa eu ler aqui um pouquinho mais acima, que eu botei até uma observação aqui. Não basta conhecer o evangelho, é preciso vivê-lo na obediência. Glória a Deus. Ontem eu vi os jovens, né, da nossa igreja fazendo a live, falando sobre isso. Obediência. Não adianta você querer sacrificar e não obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então diz assim, não basta conhecer, né, no próximo a pessoa que Deus colocou em meu caminho para que eu possa ajudar. O meu próximo é a pessoa que Deus colocou no meu caminho para que eu possa ajudar. A fé do sacerdote do levita precisava também ser manifesta na prática da realização com o próximo. Não se trata de desprezar o valor da adoração daqueles religiosos, mas de caminhar para além disso. Estar mais próximo de Deus nos leva diretamente às pessoas que necessitam de ajuda. O Espírito Santo de Deus sempre vai te orientar e vai te lembrar, vai te dar uma luz para as pessoas que estão precisando de socorro ou que estão gritando socorro, mas estão em lugares que de repente você não dá para ouvir, não dá para saber, só se você passar ali naquele caminho. E muitas das vezes o Senhor nos conduz, nos faz passar por alguma situação, por algum caminho, para que a gente venha ver que tem alguém precisando de nós. Precisamos estar no centro, né? A irmã Sônia colocou, da vontade do Pai. Só então podemos nos alegrando com o nosso próximo. Louvado seja Deus. Eu lembro bem quando você me chamou com alegria para ser útil. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu ver se mais alguém botou aqui. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Então você pode comentar também, tá bem? Pode colocar aí, dentro do tema que a gente está falando aqui. Eu vou estar lendo também. Se tiver alguma pergunta, alguma resposta.
ou alguma pergunta, resposta não. Se tiver alguma pergunta, eu vou estar aqui na maneira do possível, vou estar tentando te ajudar aqui, tá bom? Então vamos lá. Estar mais próximo de Deus nos leva diretamente às pessoas que necessitam de ajuda. Glória a Deus. Quando nós estamos próximos de Deus, na intimidade com Deus, sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, com certeza Deus nos vai levar, nos dar direção às pessoas que estão necessitando. Às vezes a pessoa está ali sentadinha, pode ser dentro da igreja, irmãs. Pode ser fora da igreja, pode ser na porta de um banco, pode ser dentro do mercado, porque aqueles necessitados que estão sentados na rua, com a roupa suja, né, com maltrapilho, você já está vendo. Mas muitas das vezes tem aquelas pessoas que estão caídas no meio do caminho, que já não tem mais direção de Deus, que não sabe mais para onde vai, e que você olha aparentemente e ninguém diz. Você aparentemente olhando, acha que aquela pessoa está ótima. Muitas das vezes acontece isso, a pessoa está bem vestida, a pessoa está bem arrumada, e você acha que a pessoa está muito bem. As aparências enganam, e só o Espírito Santo de Deus pode discernir, pode nos dar discernimento de como realmente está aquela vida, do que ela precisa. Nossa vida cristã é o conforto do interior da igreja. Não podem endurecer o nosso coração em relação às realidades do mundo, especialmente as violências. Podem acontecer que o nosso egoísmo fale mais alto e que evitemos complicações diante das injustiças que as pessoas ao nosso redor sofrem. Contudo, precisamos vencer todas as barreiras que nos impedem de ser luz do mundo e sal da terra. Glória a Deus. Que possamos ser luz, que possamos ser sal, que possamos ser bênção aonde quer que a gente esteja, que possamos estar sensível ao Espírito Santo de Deus, para Ele nos mostrar a necessidade do nosso irmão. E eu não estou dizendo aqui porque Deus não é fofoqueiro, Deus não é Deus de confusão. Deus vai te mostrar a necessidade para você ajudar. Não para você contar para os outros, né, que o irmão está passando por isso, e aí Deus te... Não. Para você ajudar. Às vezes, uma atitude que você tem, você pode acabar de matar o que está no caminho, ou você pode ajudar ele a se levantar. Precisamos da graça do Senhor para que possamos viver o amor de Deus, servindo e cuidando das pessoas nas suas necessidades. Precisamos da graça do Senhor, porque tem a graça também. Tem pessoas que nem querem ser ajudadas, nem gostam de ser ajudadas, não querem. Então você vai ajudar como? Orando. Ora. Só Deus sabe como vai trabalhar. Quando a pessoa já é mais difícil, não se achega, você então ora. Busca o Senhor. Vai orando. Deus vai transformar, Deus vai libertar, Deus vai salvar. Mas o que nós precisamos fazer, ninguém vai fazer. A responsabilidade Deus tem dado à igreja, de levantar, é de construir, é de erguer, é de ajudar, é de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E a pergunta aqui, quais são as denúncias a respeito da vivência da fé que podem ser evidenciadas na parábola do bom samaritano? E quais os modelos de serviço que podemos ver em Jesus e no samaritano? Se a gente for olhar Jesus e samaritano, é como eu dei alguns exemplos, né? Jesus com aquela mulher, né? A mulher que foi pega em adultério. E Jesus podia falar, a lei fala o quê? Então, meu filho, mata, pedreja até matar, mas não. Jesus é lindo. Ele veio para transformar a lei. Ele não veio para destruir, ele veio para salvar vidas. E ele nos chama para isso. Ele nos chama para salvar vidas. Ele nos chama com a responsabilidade de ajudar a levantar pessoas e mostrar o grande amor que ele tem por nós e pelas almas. E nós precisamos entrar nesse alinhamento do Senhor, do céu. Nós não somos da terra, nós somos do céu. E nós precisamos disso.
E esse louvor, né, que eu louvei, o que faria Jesus nos meus passos, eu lembrei, né, do meu pai. O que faria Jesus? O que Jesus faria no meu e no seu lugar? Eu creio que ele faria como esse samaritano fez. Era um doutor da lei se aproxima de Jesus para provocá-lo, né? E ele queria saber o que ele tinha que fazer para ter a vida eterna. Então, Jesus ele levou a essa parábola do bom samaritano e esclareceu grandes coisas para aquele homem. Ele apareceu, ele entrou na vida daquele homem, explicando através de uma parábola. Hoje o Senhor nos traz nessa tarde, né, nos ensinando como nós devemos ajudar o nosso próximo. Aqui nos textos, né, que diz de domingo, a leitura semanal, de domingo até sábado. De domingo a sábado, né, que foi ontem, que você pode começar amanhã, né, hoje, e até sábado que vem, esperando o próximo. Tem textos aqui tremendos, irmãos, que não dá tempo, né, não daria tempo de eu estar lendo todos para você, para que você... a gente, né, não ficar tanto tempo, né? Iríamos começar às 3, começamos já umas 3h40 por aí, né? E eu quero que você anote aí, ó, Lucas capítulo 10, pega uma caneta aí, anota. O nosso irmão Paulo não conseguiu colocar pra gente, né? Mas que você esteja assim... ele tá na igreja ainda, né, fazendo algumas coisas, então você anota aí, Lucas... ou se quiser, pode no meu privado também, pode me perguntar, eu tiro foto. Vou botar lá no grupo das mulheres também, essa fotozinha que eu tirei, para você estar estudando. Vou botar para algumas irmãs. E quem eu não colocar, me pede que eu vou estar colocando, né? Lucas capítulo 10, do 25 ao 37. Romanos 12, do 9 ao 21. 2 Coríntios 6, do 1 ao 10. Amós 6, 1. Não, Amós é capítulo 5, 10 ao 15, 2 Coríntios 6, capítulo do 1 ao 10. E Amós, capítulo 5, do 10 ao 15. Provérbios 5, do 6 e 7. Filipenses 2, 1 ao 4. E Lucas 27 e 36. São palavras de confronto. Eu amo palavras de confronto. Porque essa palavra, irmãos, ela vem com confronto, mas no final ela nos consola na obediência. Amém? Então eu gostaria que você estudasse mais essa palavra, né? Meditasse nela. Como tem sido a sua vida? Será que você tem as atitudes do sacerdote, do levita ou do bom samaritano? Todo mundo quer ter nessa hora a 25... Lucas, isso, é o texto que nós lemos, o texto base, do 25 ao 37. Lembre as pessoas que aos domingos neste horário teremos estudo acontecendo. Amém. Então, gente, todos os domingos, né, nós teremos o estudo às 3 horas, o estudo da Escola Dominical para homens e mulheres. Então, que você esteja participando, esteja aprendendo, esteja interagindo, coloca aí, bota pergunta, compartilha, amém? Não fica de fora, não fica de fora. Esse texto são textos de confronto, sim, mas um texto de confronto que transforma a nossa vida, porque nós precisamos ver com quem é que nós estamos parecendo, quais são as nossas atitudes. Nós somos com atitudes igual a do levita, é do sacerdote. Ai, que bonito, ele era um levita, que bonito, ele era um sacerdote, mas o bom samaritano que fez a diferença. E como eu disse no começo, samaritanos e judeus não se davam, eles não se davam. Era uma briga religiosa, uma briga política, eles queriam construir um templo e os outros que vinham para querer ajudar, eles não deixaram, e aí começou aquela confusão. Então, é uma briga política, religiosa. Então, é necessário que você e eu venhamos nos espelhar nessa palavra aqui, ó, que é fiel, que é verdadeira.
e nos esforçarmos para viver ela literalmente. Esses textos que vocês vão ler, a nossa irmã Eliane estava anotando lá, né? Tentou anotar. Lucas 10, 25 ao 37. Romanos 12, do 9 ao 21. Isso é um para cada dia da semana. Começando de hoje, né? Amanhã é segunda-feira, Romanos 12, do 9 ao 21. 2 Coríntios, terça-feira, 6, versículos 1 ao 10. Amós, capítulo 5, versos do 10 ao 15. Provérbios, capítulo 5, o 6 e o 7. Sexta-feira, Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 4. E no sábado, Lucas 6, do 27 ao 36. Uma palavra forte. Eu falei, Jesus, eita glória. Troço, coisa tremenda de Deus. Amém? Então não deixa de ler, não. Deus vai falar contigo. Amém? Vamos estar orando nesse momento, né? Passamos hoje, como eu expliquei, né? O nosso irmão estava lá ajeitando algumas coisas na igreja, eu tive que botar para cá e fui tentando com ele aqui, que eu não tinha ainda o coisa da igreja, né? Aqui no meu Facebook, então ficamos ligando, ele me orientando para colocar, por isso nós atrasamos um pouquinho. Eu peço que você nos perdoe, né? Por esse tempo que a gente atrasou, mas eu creio que é bênção para mim e para a sua vida. Amém? Louvado seja Deus. Romanos 12, 9 e 21. É isso aí. De 9 ao 21. Glória a Deus. Então, nós vamos estar orando, irmãs, nesse momento. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Que o nome do Senhor venha ser glorificado nesse tempo que você tem separado para ouvir a voz de Deus. É bom, irmão, tão fácil, né? Você está em casa, você pode parar um pouquinho, ouvir, ao invés de dormir, para um pouquinho aí para ouvir a voz de Deus, para que você venha estar aprendendo, né, a lidar com as situações da vida e andando segundo a vontade e o propósito de Deus. Porque não adianta só irmos à igreja, não adianta só estarmos na igreja, precisamos ser transformados, precisamos sofrer com aqueles que estão caídos no caminho. E precisamos ajudar. Se a pessoa não quer ajuda, você ajuda ao menos em oração, mas ajuda. Mas você não pode falar que a pessoa não quer se você não tentar. Amém? Então eu glorifico a Deus por cada irmã que está aí. Teve irmã que não deu a paz, né? Mas eu tô vendo aí o rostinho delas aí. Deus te abençoe, tá bom? Deus venha estar glorificando a irmã Luzinete. Louvado seja o nome do Senhor. Então, todos os domingos, irmãos, está marcado para as 3 horas da tarde, às 15 horas. Cada semana é um professor que vai estar aqui da escola dominical. Você já está acostumado, a classe de homens e classe de mulheres. Já sabe quem são os professores que vão estar te orientando, te ajudando segundo a palavra. A revista que nós estamos usando é a revista da Igreja Metodista. Está excelente, está uma bênção. E, como eu disse, por um tempo chamado de hoje, está direta e objetiva. Amei. Tá uma bênção, viu? Então, palavras assim para transformar a nossa vida. Palavras de despertamento, palavra de alerta, palavra para a gente poder crescer na graça e no conhecimento. Amém? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. A paz, irmã Eliane, muito obrigado, viu? Deus te abençoe. Amanhã nós temos live das mulheres, a nossa irmã Eliane vai estar conosco também. Vamos estar falando sobre relacionamento. Oh, Jesus! Como Deus quer falar através, né, da vida da nossa irmã Eliane. E eu vou estar ali junto com ela. E eu creio que Deus tem uma palavra de bênção também para amanhã para você. Então, divulga, compartilhe, não perca o horário, a partir das 14 horas. Tá? Nós estamos com a live das mulheres, homens também podem participar, falando sobre relacionamento, tá bom? Amém? Vamos orar? Daqui a pouco, quem vai para o culto, nos aguarde lá, vamos dar um abraço de longe, né? Um abraço assim, assim. Louvado seja Deus. Deus te abençoe. Regina Selmo, Deus te abençoe, tá? Glória a Deus. Sônia Santos, Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida. Pai, nós louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Somos gratos por essa palavra, Pai, de exortação. Pai, a tua palavra nos diz que o Pai, ele corrige o filho que ele ama. E nós nos sentimos amadas por sermos corrigidas pelo Senhor. Pai, isso é maravilhoso. Como nos alegra saber que o Senhor, Pai, tem nos corrigido, tem nos orientado. O Senhor tem
colocado diante de nós um caminho certo, estreito, um caminho, Pai querido, que nos leva à salvação. Como é que nós vamos ter a vida eterna? Fazendo a tua vontade, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Não adianta, Pai, estarmos na igreja e nos alegrando com aqueles que estão perdidos no caminho, aqueles que estão sofrendo no caminho, aqueles que estão caídos, feridos, machucados, que estão morrendo. Por isso, Pai, que o Senhor venha despertar a tua igreja. E a tua igreja sou eu, a tua igreja é o povo que ouve nessa hora, a tua igreja é os que vão ouvir depois, é os que estão, Pai, entrando na tua casa, pedindo uma bênção, pedindo um milagre, esperando algo novo acontecer, mas que precisa tomar uma posição de homem e mulher de Deus, de servos obedientes na tua presença. E eu te glorifico, Pai. Tu sabe como eu me alegro com uma palavra de exortação, porque eu sei que o Senhor é aquele que corrige o filho que ama. E a tua palavra diz que no momento presente parece um momento de angústia, de tristeza, mas depois que a gente passa a entender e obedecer, isso vem com uma alegria. E me alegra, Pai querido, quando o Senhor nos corrige, é sinal que o Senhor está olhando para nós com teu olhar de misericórdia, é sinal que o Senhor está nos orientando e falando, olha, tem pessoas caídas, olha, tem pessoas precisando de socorro, é sinal que o Senhor está nos despertando, Pai querido, para vidas que ainda podem reviver e que o Senhor não quer que morra. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado por esse tempo, de podermos nos conscientizar que precisamos e podemos, porque o Senhor tem capacitado cada um para fazer algo. Muito obrigado, Pai. Nós engrandecemos o teu nome. Abençoa cada lar, cada família, cada irmã que está aqui assistindo, Pai. Muito obrigado. Toma os próximos estudos que vão ter, os próximos professores, que eu sei que são bênção, que o Senhor venha continuar derramando a tua unção, a tua graça, orientando cada um. Nós louvamos o teu nome, Pai. Te engrandecemos pela nossa igreja, pelo privilégio de podermos estar te servindo, Pai, em um lugar que podemos abençoar muitas vidas, que podemos alcançar muitas vidas, que podemos, no meio do caminho, ajudar alguém que está caído. Muito obrigado. Nós engrandecemos o teu nome e te agradecemos. Em o nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Está sempre conosco. Regina Ludeiro está sempre conosco nas programações da nossa igreja. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, tá, Regina? E quando der, aparece lá para estar pertinho da gente, tá bom? Amanhã nós temos live e se você quiser, coloca aí que eu passo meu contato para você, para a gente estar conversando um pouquinho. Mas sempre que você quiser, seja muito bem-vinda. Deus te abençoe, tá bom? Amém? Beijo, irmãs. Deus abençoe. Até mais tarde. Glória a Deus. Dá um glória aí, ó. Palavra de bênção, né? Palavra de de conserto, mas palavra abençoada do Pai para nós nessa manhã, nessa tarde. Louvado seja Deus, a paz.